Moradores de Jaboticabal reclamam de cobrança exorbitante nas contas de água. Algumas faturas superam os R$ 1.000 e ainda, para piorar, na fatura são cobradas taxas de esgoto e também de lixo. Em janeiro, Alessandra pagou R$ 53 de água, mas em fevereiro o valor saltou para R$ 1.100. Sempre gastei a média de 45, no máximo R$ 70. Esse mês de janeiro veio uma notificação para mim, pedindo para mim comparecer no departamento. Eu peguei e fui lá, cheguei lá, era uma notificação alegando um consumo excessivo de água. Eu consigo comprovar que a vida inteira eu gastei um consumo normal de água e dessa vez veio um excesso. Em uma das faturas, a informação de que o leitoísta não conseguiu fazer a leitura e que por isso houve a cobrança pela média. Mas a moradora não entende como a leitura não foi feita, sendo que o hidrômetro é facilmente visto pela rua. Chamei uma pessoa especializada, pedi para ele fazer uma vistoria na casa. Ele fez uma vistoria e falou para mim que não tinha vazamento nenhum, estava tudo certo com a parte hidráulica da casa. Eu voltei lá com esse argumento, contestei eles, falaram, não, isso daqui é um consumo de água. De setembro para cá, todos os meses está dando leitura impedida, sendo que o hidrômetro da rua aqui da minha casa é normal, não tem nada que impede a leitura e eles estavam falando que está lançado pela média. Silvana também vive em Jaboticabal e não se conforma com os valores. A conta dela foi de R$ 357, um aumento significativo em relação ao que ela estava acostumada a pagar. Tem muita gente reclamando, muita gente nas redes sociais pedindo explicação, valores de contas absurdas de R$ 1.500, de R$ 1.100, R$ 500, coisas que vinham assim, R$ 79, R$ 80, hoje vem 500. Sem lógica. Diante de tantos fatos recorrentes, os moradores pedem mais atenção das autoridades para que situações assim não se repitam. Isso é uma falha deles, que eles falaram que a SAEG não está bem, mas a gente não é obrigado a pagar uma conta que não é nossa, né? Porque já tem taxa de esgoto, você paga o mesmo valor da taxa de esgoto e a taxa de água. Agora tem uma taxa de lixo que foi votado pelos vereadores, né? Agora veio esse mês com 8% de aumento, a gente não é obrigado a pagar isso. Eu pagava R$ 80. Nas faturas em Jaboticabal, o cliente paga pela água, outro valor idêntico pelo esgoto e mais uma taxa de lixo. O presidente da Câmara informou que no próximo mês haverá novo aumento na água e na taxa de lixo e que irá verificar se o SAEG está analisando as contas em questão de maneira correta. A Câmara já, de antemão, já tomou algumas medidas, que é consultar o presidente do SAEG para ter ciência, porque até então a gente imaginava que seria um aumento na conta, e realmente o aumento não é. O aumento ele será acreditado na próxima conta de março, em torno de 8,13%, baseado no IGPM. Sobre a taxa de lixo, a Câmara tentou anular a sessão do ano passado, que aprovou o início da nova cobrança, mas a tentativa foi barrada. Já em relação à taxa de esgoto, que praticamente dobra o valor das contas, não haveria o que fazer. Na questão da taxa do esgoto, ela já é uma lei de mais de 10 anos, inclusive foi contestada na Justiça e a Justiça deu favorável na época, isso há mais de 10 anos, como eu disse. Na questão da taxa do lixo, foi implantada, já tem um ano de cobrança. Nós, vereadores, aqui votamos por unanimidade até, para que o SAEG tivesse uma sobrevida, e não se terceirizasse o SAEG. Davi Florim, de Jaboticabal, para o Jornal da Clube. O SAEG informou que não houve nenhum aumento exorbitante nas contas e que a cobrança de esgoto acontece conforme manda a lei. Disse ainda que todos os moradores que questionam o aumento podem procurar o SAEG para correção. Sobre a entrevista da moradora Alessandra, que recebeu mais de R$ 1.100 na conta, o SAEG informou que ela não procurou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto e que não há nenhum registro para análise de vazamento, nem mesmo o documento de encanador. Finalizou dizendo que não basta o hidrômetro estar na calçada. Ele deve estar limpo, aberto e nada pode atrapalhar a leitura. Agora, ao vivo, André Costa traz mais informações. André.
Pois é, Pussi, são muitos moradores criticando o valor dessas contas aí de água. Doutor, qual que é a importância, a necessidade até dessas pessoas, então, formalizarem essas reclamações no Departamento de Água lá da cidade? Boa tarde. Boa tarde. É importantíssimo que se formalize sempre uma reclamação, pegando o número de protocolo, tudo, até para que o consumidor tenha registrado a sua reclamação e, se eventualmente for necessário uma tomada de medidas em outras instâncias, ele tenha ali o comprovante de que ele fez a reclamação. Doutor, chama atenção porque o SAEG nega, contas exorbitantes. Então, como a gente explica uma pessoa que no mês paga 70 e no outro paga mais de 1.000? No mínimo não é razoável, né? Uma conta de 70 chegar a R$ 1.100 aí, isso não é no mínimo razoável e acende aí uma luzinha de alerta no sentido de que esse caso específico necessita de uma melhor apuração. E os vereadores podem até também entrar para apurar isso, doutor, mostrar que estão realmente do lado da população? Com certeza. Uma das atribuições dos vereadores é a fiscalização dos serviços públicos, municipais. Então, há necessidade, sim, de que os vereadores encampem essa campanha de melhor investigar esse aumento de água e esgoto que estão ocorrendo na cidade. Com tantos problemas lá no sistema de abastecimento de água e esgoto da cidade, já é de se pensar na privatização desse serviço, doutor? De minha parte, ficaria prematuro falar em privatização, porque eu não conheço efetivamente os números da empresa. O que a gente percebe é que, não só em Jaboticabal, mas em inúmeras cidades da nossa região, inclusive aqui em Ribeirão Preto, a quantidade de reclamações por serviço mal prestado dessas companhias realmente é gigantesco. Qual deveria ser, então, a postura da Prefeitura, do chefe do Executivo, do Departamento de Água, diante de tantas reclamações? O serviço público, ele padece de uma transparência, ele precisa ter uma melhor transparência nas suas atividades, E diante de tantas reclamações e os números apresentados tão exorbitantes, eu acho que a Prefeitura deveria exigir que os números e as condições de prestação desse serviço fossem melhor observados e levados à população, porque evidentemente que tem erro. Paulo, a gente percebe que as pessoas lá pagam o mesmo valor de água, então elas pagam também de esgoto. Se a pessoa gasta 100, paga 200, 400. Isso é justo? Então, isso é uma discussão já antiga que várias cidades estão travando no judiciário, porque o sistema funciona da seguinte forma: o que você paga de água, você também paga de esgoto. O correto, por ser uma taxa de esgoto, e taxa pressupõe uma contraprestação do serviço público, você teria então que ter, como você tem um hidrômetro que mede a quantidade de água que entra na sua residência, você também deveria ter um medidor de saída desse esgoto para você cobrar exatamente pelo valor do esgoto que você jogou na rede. Essa seria a forma mais correta. Não existe esse sistema, então o que a maioria das prefeituras estão adotando é cobrar um percentual em torno, que eu vejo na maioria, é o de 80%. Por que 80%? Porque existe um estudo da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, dizendo que no mínimo 20% da água que entra, ela se perde, seja por evaporação, jardins, essas coisas. Tá certo. Obrigado, doutor, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Pussi, aí para a gente mostrar que a lei do mobiliário urbano ainda não saiu do papel aqui em Ribeirão Preto e isso vem causando alguns entraves. É com você. Até já, André.